Um pesquisador brasileiro fez história ao se tornar o primeiro da América Latina a receber um dos principais prêmios internacionais em saúde mental. É um negócio que é lindo demais, que é da gente admirar. Esse prêmio é considerado o Oscar da área, tá? Da saúde mental. E nós estamos falando de alguém que se dedica a, entre tantas coisas, vasculhar, pesquisar TDAH. E que assunto importante, que assunto bom, porque ultimamente tem havido mesmo mais diagnósticos do TDAH, assim como tem do autismo. E o que acontece? É a ciência que avançou e está melhor, mais eficaz? Porque antigamente, e ainda tem isso, muita gente com preconceito imenso fala: ah, são os pais que não cuidam direito, né? Por isso que a criança é desse jeito. É tão cruel essa frase, por isso que a criança é desse jeito, tão cruel quanto os pais é que não cuidam direito. O professor Luiz Augusto Rode foi o vencedor do One Child. Eu vou deixar para ele falar o nome da premiação, que eu acho que vai. Professor, eu ia dizer aqui o nome da premiação na categoria Psiquiatria da Infância e Adolescente. O senhor pode pronunciá-lo para mim, por gentileza? Em primeiro lugar, bom dia, Elisa, bom dia quem está conosco aqui na CNN Brasil. O prêmio é o One Prize Award on Child Adolescent Mental Health. Ou seja, só aí a gente já aplaudiria aqui, porque o professor já nos ajudou a fazer uma pronúncia espetacular da premiação. O prêmio aqui, ó, professor, para o senhor, aplausos pelo seu prêmio. Um orgulho gigante, como a gente está feliz de ter o senhor aqui com a gente. O prêmio reconhece pesquisas em áreas como esquizofrenia, transtornos de humor, psiquiatria da infância e adolescência e a neurociência cognitiva. Professor, o senhor pode nos explicar, por favor, o que exatamente lhe chamou a atenção para o senhor dedicar atenção nessa... O senhor é especialista em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por qual motivo algo te gerou uma angústia, uma dúvida de, eu quero avançar aqui nessa pesquisa? Uma das razões, Elisa, foi exatamente tentar entender a questão, há muitos anos atrás, que existia da diferença de prevalência, de frequência de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí, quando a gente fala em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, a gente está falando de crianças com desatenção, hiperatividade, impulsividade muito grande que causam prejuízo no funcionamento na vida delas. E existia uma noção de que as prevalências eram diferentes entre os países. E nós procuramos entender se isto realmente era verdade. E o que nós conseguimos avaliar num grande estudo com mais de 102 artigos e revisão de quase mais de 100 mil crianças e adolescentes com TDAH ao redor do mundo, em todos os continentes, é que, na verdade, as diferenças eram muito mais em função de diferenças metodológicas nos estudos do que propriamente de diferenças na frequência desse problema de saúde mental de crianças e adolescentes. O que é importante nisto, Elisa? O importante nisto é que a gente mostrou que diferenças que se pensavam que eram culturalmente determinadas, por exemplo, por que se encontrava mais diagnóstico de TDAH nos Estados Unidos do que na Europa, na verdade eram por questões de critérios diagnósticos e não por diferenças reais no transtorno. Você vê que coisa incrível, né, professor? A importância da ciência, dos estudos, das pesquisas e ter o senhor aqui com a gente para a gente compreender, então, que a diferença era mais no método, né, de interpretação desses casos, de diagnóstico. E aí, então, eu vou avançar aqui numa questão, porque às vezes tem gente que diz frases muito ruins, né, muito ruins, do tipo: nossa, hoje em dia tudo é TDAH. Porque isso carrega um desprezo, né? Você está menosprezando quando o outro diz: fui diagnosticado com TDAH. Então, quero ouvir do senhor, que é um pesquisador. Nós melhoramos o diagnóstico, e por isso que a gente consegue diagnosticar mais. Por qual motivo existe essa frase que é tão ruim de hoje em dia tudo é TDAH? Elisa, sempre existiu estigma com saúde mental e é algo extremamente relevante. E na área do TDAH, crianças, adolescentes e adultos são constantemente adjetivados pejorativamente, como
mal criado, mal comportado, preguiçoso, incompetente. Então, esses estigmas existem há muito tempo. Nós temos trabalhado muito no sentido de diminuir a dificuldade de entender e reconhecer situações que são devidas a alterações da maturação cerebral de alguns indivíduos, ou seja, tem trajetórias de neurodesenvolvimento diferentes que desembocam nesses sintomas pelo TDAH e, com isso, tentar trabalhar a retirada desse estigma associado ao TDAH. Então, isto realmente é um problema. Nós temos, por um lado, a questão do estigma, mas nós temos, por um outro lado, também uma série de informações que não são baseadas em evidência científica. Nós temos muita propagação na rede social de uma forma inadequada de questões de transtorno mental. Veja que legal, Elisa, assim, uma pesquisa recente que foi publicada no Frontiers of Psychiatry que mostrou claramente que dos 100 posts no TikTok sobre TDAH mais vistos, com mais de 500 milhões de visualizações, quando se analisou o conteúdo deles, só 50% do que eles se reportavam descrevendo o TDAH tinha a ver com TDAH. Os outros 50% não tinha absolutamente nada a ver com TDAH. Então, repara o grau de desinformação que a nossa população fica sujeita. Então, por isso é importante trazer informação cientificamente válida para que a gente possa, aos poucos, melhorar esse cenário de muito estigma em saúde mental e no TDAH. Professor, o TDAH, o estigma, o preconceito, a falta de informação também se assemelha muito ultimamente com o que a gente vê de compartilhamento de informações com a neurodivergência, o autismo, TEA. Também dizem muito. Hoje em dia tudo é autismo. Essas frases são horrorosas que eu fico desconfortável até de reproduzir, mas quero ouvir o senhor, por favor. Em qual aspecto o senhor observa que tem havido, de fato, uma proporção maior da ocorrência de casos, ou também quando a gente fala de autismo, eu sei que não foi o caminho da pesquisa do senhor, foi transtorno de déficit de atenção, mas tenho certeza que o senhor conversa com muita gente, muito sabida desses assuntos. Em qual motivo pode ter uma semelhança ali no aumento do diagnóstico de TEA, porque nós estamos mais bem preparados para poder diagnosticar? Elisa, sim, eu como professor de psiquiatria da infância e adolescência lido não só com TDAH, mas com transtorno do espectro autista e fui, há muitos anos atrás, parte do comitê da Associação Americana de Psiquiatria que definiu os critérios para TDAH e participei de forma coadjuvante também em outros transtornos de saúde mental de crianças e adolescentes. Então, vamos lá. São duas questões diferentes. Em relação ao TDAH, o que nós temos primeiro, não é um aumento na população de TDAH. O que nós temos é mais diagnósticos de TDAH. Os médicos, psicólogos estão melhor capacitados para o diagnóstico de TDAH. Isto significa, por exemplo, que TDAH em meninas, em mulheres que nós não diagnosticávamos no passado, porque se tinha a imagem muito forte de que TDAH era associado à hiperatividade e as meninas têm muito mais o componente de desatenção e de disfunção executiva, então elas ficavam quietinhas na sala de aula, não eram reconhecidas, eram taxadas com uma série de adjetivos pejorativos e não se reconhecia o TDAH. Então, nós estamos reconhecendo o TDAH mais em meninas e mulheres, nós estamos reconhecendo o TDAH em adultos. Antigamente, o TDAH era um diagnóstico de crianças, hoje a gente sabe que ele tem a sua trajetória da infância até a idade adulta. Então, tudo isso nos leva a um maior diagnóstico de TDAH. A questão do autismo, do transtorno do espectro autista, é um pouco mais complexa, Elisa. Por quê? Porque, na verdade, se tu olhares qualquer livro de saúde mental 20 anos atrás, te daria uma prevalência de transtorno do espectro autista de 1 a 4 em cada 10 mil nascimentos.
Hoje tu pegas a prevalência do CDC, do Centro de Controle das Doenças dos Estados Unidos, ele te dá 1 a 36. Nós estamos tendo muito mais, imensamente mais nascimentos de criança com transtorno do espectro autista. Provavelmente não. O que aconteceu na DSM, na definição dos critérios de 2013, é que nós ampliamos muito a noção de espectro. Antes a gente tratava autismo só aquelas crianças que não tinham comunicação verbal, que não tinham nenhum tipo de interação, e hoje pequenas nuances da interação social são colocadas como parte do espectro. Então eu acho que nós estamos no momento que há uma reflexão no mundo da saúde mental de crianças e adolescentes. Será que nós não estamos expandindo muito os limites do diagnóstico de transtorno do espectro autista? Deixa eu te dar um dado interessante para corroborar essa discussão. Há 2 meses atrás, um pouco mais, saiu um artigo na Nature muito interessante que avaliou os aspectos genéticos de indivíduos com TDAH e mostrou que as vulnerabilidades genéticas de quem tem esse transtorno do espectro autista, vamos chamar assim, mais raiz, que tem esses sintomas mais intensos, tem um perfil genético diferente desses casos mais leves, com pequenas nuances de interação social, que é claro que causam prejuízo funcional para o indivíduo, dificuldades, mas talvez a gente esteja colocando dentro do transtorno do espectro autista muitas coisas que antes a gente colocava com diagnóstico de transtorno de ansiedade social, diagnóstico de características de personalidade, diagnósticos de toque, que hoje estão entrando dentro do espectro. Professor, eu vou encerrar essa pesquisa fazendo um acordo público aqui, se o senhor aceita essa entrevista. O que eu falei? Essa pesquisa. Pesquisa é o que o senhor fez. Eu vou encerrar aqui com um acordo público do senhor prometer de dar entrevista mais vezes para a gente, que foi extraordinário poder ouvi-lo. Elisa, é um prazer estar com vocês. A nossa missão aqui, antes de tudo, é poder ajudar na informação baseada em ciência em saúde mental de crianças e adolescentes. Então, é um prazer estar contigo e com todas as pessoas que nos acompanham aqui na CNN Brasil. Amamos, muito obrigada, principalmente o CNN Brasil, com esta pronúncia. O senhor já virou o nosso aqui best maravilhoso. Muito obrigada, professor Luiz Augusto Rode, vencedor de prêmio também pela pesquisa que fez com o TDAH. Muito obrigada. Informação, vamos combinar? Informação é um tesouro nas nossas vidas, né?